E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tudo sobre Ruivos, onde eu te conto os prós e contras de cada tom, além de te indicar algumas colorações para tingir ele e proporções de máscaras pigmentantes para manter. Vocês me pediram bastante lá no Instagram para que eu falasse desse tom de ruivo, mas numa base 8, sem ir para base 9 como o ruivo Strawberry, que inclusive eu já falei aqui no canal, como vocês já sabem, eu tenho uma playlist completa com todos os vídeos que eu já fiz dessa série, vou deixar ela aqui no card pra vocês. Mas caso você não saiba, eu já falei sobre ruivos doce de leite, laranjinha, cobreado, vermelho, ruivos escuros e ruivos claros, que são esses ruivos mais dourados, mas numa base 9. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de me deixar o seu like agora no início pra não se esquecer, de se inscrever aqui no meu canal caso você esteja me conhecendo através desse vídeo, de ativar o sininho pra receber as notificações de todos os meus vídeos e caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui na tela pra vocês. Então sem mais delongas, bora falar sobre o ruivo dourado na base 8. Antes de mais nada, eu queria explicar pra vocês a diferença entre o ruivo dourado e o ruivo Strawberry Blonde. A diferença mais marcante entre os dois é a altura de tom, justamente porque o ruivo dourado está ali na base 8 e 7, enquanto o ruivo Strawberry Blonde vai para uma base 9, onde a gente realmente fica com aquela dúvida se é ruivo ou se é loiro. O que não acontece com o ruivo dourado, justamente por ele ser um tomzinho um pouco mais frio e mais fechado. O ruivo Strawberry, ele pode ter o fundinho mais dourado, como eu disse, parecendo muito com o loiro, mas pode ter um fundinho mais laranjinha também. Algumas pessoas preferem de um jeito, outras de outro, enfim. Mas a diferença mais marcante entre eles, com certeza, é a altura de base e esse fato de que o ruivo na base 9 fica se parecendo bastante com um loiro. Mas, enfim, agora que vocês entenderam a diferença, bora começar esse vídeo falando sobre os pontos positivos dos ruivos dourados. O primeiro ponto mais do que positivo é que como esse ruivo dourado ele tá ali entre uma base 7 e 8 e não numa base 9 como os ruivos mais clarinhos, ele abrange mais contrastes, né, diferente de tom de pele, ou seja, vai harmonizar com mais tons de peles diferentes. O segundo ponto muito positivo é que a numeração necessária para você atingir ele, você encontra na maioria das marcas, ela é muito comum, basicamente você usa o dourado, né, como nuance, então você não vai ter muita dificuldade de encontrar esse tom já pronto na maioria das marcas. E além disso, também não vai ser difícil encontrar produtos para manutenção desse tom também. O terceiro ponto positivo é para vocês que, assim como eu, fogem do vermelho, não querem um ruivo nem próximo disso, justamente porque como a gente basicamente só usa nuance dourada nesse tom, ou pelo menos ela em muito maior quantidade do que as outras nuances, você corre assim, zero risco de avermelhar, mas isso se você entende de colorimetria e entende as numerações das colorações também, por isso que é muito importante entender o básico pelo menos dessas coisas, para você atingir o ruivo que você deseja e caso você busque um ruivo dourado, atingir ele sem avermelhar, nem deixar muito acobreado. Porque como eu disse pra vocês, é fácil? É, mas você precisa conhecer ali pelo menos o básico. Inclusive eu tenho um e-book chamado Manual da Raposinha, onde eu te conto tudo isso que você precisa saber para ter uma saga ruiva bem mais tranquila. Falo sobre colorimetria, as numerações das colorações, volumagem de OX, fundo de clareamento, que é o que faz a coloração que eu uso ficar diferente no seu cabelo e muito mais. Para não me estender muito nesse assunto, vou deixar todos os tópicos abordados aqui no box de informações para vocês. Lembrando que as minhas inscritas aqui do YouTube tem cupom de 10% off nele, vou deixar aqui na tela. É só colocar lá, vim do YouTube, tudo em caixa alta e você vai ter 10% off. Mas basicamente é isso, é quase impossível realmente de avermelhar esse tom. O quarto ponto positivo é que é realmente um tom de ruivo extremamente natural, elegante e discreto. Então, se você não é uma pessoa extrovertida, que gosta de chamar muita atenção, ele é perfeito pra você, justamente porque ele é um ruivo muito discreto, muito natural, e pessoas mais tímidas geralmente preferem ele. O quinto ponto positivo é que é muito fácil de manter esse tom se você acerta na coloração, justamente porque como a coloração já é muito dourada, o desbotamento vai seguir a mesma linha. Não é como aquele ruivo acobreado que você pinta e ele fica acobreado no primeiro dia e depois, às vezes, até doce de leite no desbotamento. Não é assim, geralmente é um desbotamento bem coerente com a cor do primeiro dia. Além do fato que eu já citei pra vocês de ser muito fácil encontrar produtos para manutenção para esse tom. Inclusive, na tonalização, se você também fizer da maneira correta, o risco é quase zero também de acabar avermelhando. Agora, bora falar sobre os pontos negativos desse tom. Lembrando que eu acabei selecionando muito mais ponto negativo, mas não significa que esse ruivo é ruim, tá, gente? É só assim, pontos que podem não te agradar, mas talvez você não se importe, então às vezes nem vai ser realmente relevante. O primeiro ponto negativo é que para você atingir esse tom no seu cabelo, a sua base anterior tem que estar bem neutralizada, ou seja, sem excesso de laranja,
sem excesso de cobre nem nada, porque é um ruivo extremamente natural. Então a sua base atual, caso ela esteja com muito excesso de algum outro pigmento que não seja dourado, vai influenciar na sua coloração com toda certeza. Então nesses casos é indicado usar uma super clareadora para neutralizar bastante a sua base e não influenciar na sua nova coloração. Então eu coloquei como um ponto negativo justamente porque você vai ter um trabalhinho a mais aí se a sua base estiver muito vibrante. O segundo ponto negativo é que nem toda marca tem pigmentos de qualidade, né? Tem uma tecnologia para deixar ali o tom super bonito. E na maioria dos casos, a nuance que mais sofre com esse problema é a dourada, porque como eu disse, né, se a coloração não for de qualidade, o desbotamento vai ser extremamente amarelado e num tom muito feio. Falo isso por experiência própria, inclusive. O terceiro ponto negativo é que, assim como todos os tons de cabelo mais claros, não só os ruivos, eles tendem a evidenciar mais fios sensibilizados, danificados, com pontas duplas, mais porosos. É um fato que os cabelos mais escuros, eles tendem a disfarçar um pouco esse aspecto e os mais claros tendem a evidenciar isso. Então, se o seu cabelo tá muito sensibilizado e você não quer que isso transpareça, que todo mundo veja, faça aí um cronograma bem potente no seu ruivinho dourado ou trate muito bem o seu cabelo antes de migrar para esse tom. O quarto ponto negativo é que, apesar desse ruivo ele ser um pouquinho mais escuro do que aqueles de base 9, ainda assim, por ele ser mais frio, né, e bem dourado, ele pode acabar evidenciando manchas e olheiras, deixando um aspecto mais cansado em algumas peles. Inclusive é o que eu senti em mim usando a 8.34 da Cadwell por muito tempo, em que ela já tinha desbotado muito e ficado um ruivo extremamente dourado. Ou seja, eu realmente sentia que as minhas olheiras ficavam mais escuras. Aqui vocês não conseguem ver porque eu tô com 1 quilo de maquiagem, mas sem maquiagem eu percebia muito isso. Minhas manchas ficavam muito mais evidentes. Mas é aquilo, né, gente? Não é com todo tom de pele. Algumas pessoas nasceram pra ter esse tom, assim, levando em consideração a coloração pessoal, então isso não vai acontecer. Mas eu trato como um ponto negativo porque pode acontecer com outras pessoas. O quinto ponto positivo é que, mais uma vez, né, gente, apesar de ser uma base 8 ou 7, a nuance dourada ela acaba fazendo com que o cabelo pareça mais claro do que ele realmente é. Então, se a sua raiz é extremamente escura e a sua sobrancelha também, pode ser que você se incomode com esse contraste excessivo quando a raiz crescer ou quando a sua sobrancelha voltar a ficar escura, enfim. Não incomoda algumas pessoas e eu não acho um problema também não pintar a sobrancelha, enfim, como eu disse pra vocês em vários vídeos, isso não é uma regra, mas pode incomodar algumas pessoas, como acontecia comigo também. O sexto ponto negativo é que em iluminações mais frias esse cabelo pode acabar ficando um pouquinho castanho. Então, caso não seja algo que você goste, você quer aquele ruivo assim que pareça ruivo em todas as iluminações, talvez não seja uma boa pra você. E por último, mas não menos importante, é que esse tom é tão natural que às vezes pode acabar ficando sem graça. Sabe aquele natural que você fala assim, nossa, não tem contraste, não tem vida, é xoxo, enfim. Então, às vezes, essa naturalidade que a gente coloca como um ponto positivo pode acabar se tornando um ponto negativo para muitas pessoas. Então é isso, gente. Esses foram os prós e contras que eu selecionei para trazer para vocês. Caso vocês tenham outros, me contem aqui nos comentários. É sempre útil para as pessoas que estão buscando esse tom, né? Que estão pensando em migrar para ele e tudo mais. Agora, bora falar sobre colorações que você pode usar para atingir ele nos seus fios. Lembrando que as proporções e misturinhas usadas vão depender totalmente da sua base atual. Vou ser bem sincera com vocês, gente. Pra mim, o pigmento dourado mais bonito no universo de marcas de coloração, com certeza, é o da Keone. Ele é perfeito. Então, eu vou começar falando das colorações dessa marca. Então, bora lá. Na Keone, você consegue usar tranquilamente a 8.3 sozinha. Ela é linda, gente. Linda, maravilhosa mesmo. E em algumas bases, ela pode acabar ficando numa base 7, justamente porque a Keone tem menos amônia, né? Mas, gente, linda, 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 linda. Mas assim, se você quiser um pouquinho de cobre, você também pode usar a 8.3 com a 8.4, mas numa proporção muito maior da 8.3. Então assim, uma proporção de 3:1, 4:1, por aí, sabe? Só fazendo o teste de mecha pra ter certeza do quanto vai te agradar. Mas essas proporções geralmente são as que eu uso para ruivos bem dourados. Em bases naturalmente mais fechadas, você pode usar a 9.3 com a 9.04 mais o X de 20 volumes. A proporção também vai depender do tom exatamente que você quer que fique. E agora, na Cadwell, eu indico muito que vocês usem a 8.34 com a X de 30 volumes em bases já bem clarinhas. E aí você vai conseguir não um ruivo doce de leite, mas um ruivo bem dourado. Ainda na Cadwell, eu indico que vocês usem na proporção de 2 ou 3:1. A 8.1 com a 8.34. Fica bem douradão. E agora, pra fazer a manutenção desse tom com Camaleão Colors, eu indico que vocês usem o Capivara puro nos fios ou na proporção de 1:1 com creme branco. Se quiser uma pitadinha de cobre, você pode colocar meia colher de raposinha para umas
6 ou 7 de capivara e 6 ou 7 de creme. E por último, mas não menos importante, indico pra vocês o uso do banho de brilho capivara também por 10 minutinhos. Então é isso, gente. Vocês usariam ou não um ruivo dourado a partir dos prós e contras? Me contem aqui. Eu particularmente não usaria. Gosto da nuance, mas não gosto dela em excesso. Não acho que orna muito bem com a minha pele. Mas em compensação, em outras pessoas, eu acho assim a coisa mais linda. Não se esqueçam de me contar aqui nos comentários quais os prós e contras de vocês quanto a esse tom também. Quem já teve e tudo mais. E outra coisa que eu quero que vocês me contem. Gente, tem algum outro tom de ruivo que vocês gostariam de ver aqui no canal pra eu falar prós e contras e tudo mais, assim como nessa série de vídeos? Eu não consigo pensar em absolutamente nenhum outro, mas se vocês pensarem, me contem aqui nos comentários. Além de me falar qualquer outro vídeo que você queira ver aqui no canal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, caso vocês não tenham deixado lá no início, de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho pra receber as notificações de todos os meus vídeos. E caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui na tela pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.